Vamos começar mais uma aula de gramática. Hoje nós daremos início ao estudo de verbos. Iremos estudar nas perspectivas que nós sempre estamos estudando nas classes morfológicas. O primeiro conceito que iremos estudar de verbo é o conceito tradicional, que diz que verbo é a palavra que indica ação. Existem algumas gramáticas que trazem o seguinte conceito: indicação, estado e fenômeno natural. Hoje vamos nos prender nesse conceito de que o verbo é indicação. E a primeira perspectiva que nós iremos estudar é a perspectiva morfológica. Observe comigo, na perspectiva morfológica, aprendemos que o verbo é formado por 3 elementos. Essa perspectiva está relacionada à estrutura do verbo. Nós temos no verbo o radical, que é justamente a base. No caso dos verbos regulares, a base não muda, o radical não muda. Verbos irregulares sofrem mudanças, mas estudaremos posteriormente. Observe, eu tenho aqui o verbo vender. Nas flexões vendo e vendeu. Observem que essa partícula que eu sublinhei não muda. Eu tenho aqui o radical, é a parte básica da palavra, o significado básico. Além do radical, o verbo tem a vogal temática. É através da vogal temática que nós iremos descobrir a qual conjugação o verbo pertence. Primeira conjugação, verbos terminados em AR. Segunda conjugação, verbos terminados em ER. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Observem comigo. Cantar, viver, sorrir. Eu tenho aqui a vogal temática A, que indica a primeira conjugação. A vogal temática E, que indica a segunda conjugação. E a vogal temática I, que indica a terceira conjugação. Além do radical e vogal temática, nós temos as desinências. É através da desinência que nós vamos descobrir qual é o modo, qual é o tempo, qual é a pessoa daquele verbo. Observe, pessoa, número, tempo e modo. Coloquei o verbo andava para mostrar a vocês a desinência. Eu tenho aqui como radical essa partícula, vogal temática A, que já indica que pertence à primeira conjugação, e aqui eu tenho a desinência. Através dessa desinência eu posso observar que está relacionado ao passado, andava. Eu tenho aqui a desinência de tempo e modo. Observem também que são através das desinências que nós vamos descobrir a flexão. O verbo pode ser flexionado em pessoa. Eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E em relação à flexão de número, que singular e plural. Na flexão, nós vamos estudar a relação entre a pessoa do discurso e a ação verbal. Tudo isso em relação à perspectiva morfológica. Perceberam que quando nós vamos estudar em relação a cada perspectiva é bem diferente do que nós já estávamos acostumados a estudar sobre verbo? Espero que vocês tenham compreendido. Chegou o momento de praticarmos.